Mas mudando a chave, com 2 gols do Hulk, o Atlético derrotou o Corinthians, assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Lances na tela, Vinícius Grissi, você disse ano passado que faltava protagonismo no Atlético, que o Flamengo tinha vários jogadores protagonistas, me lembro disso. E aí a gente enumerava ali Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol, o próprio Diego, o Bruno Henrique. Falava que o Palmeiras tinha o Dudu como protagonista um tempo, o Cebolinha era o protagonista no Grêmio. Hulk é o protagonista do Atlético? Sem dúvida, CJ. É o jogador que faz diferença, né, num campeonato como o brasileiro. A gente já falou que tem um jogador como esse vai fazer diferença porque vai te garantir pontos quando o seu time não jogar bem, né? Foi o que aconteceu no final de semana. O Atlético não jogou bem contra o Corinthians, o jogo foi bem ruim. Primeiro tempo muito fraco, segundo tempo o Atlético conseguiu ocupar o campo mais o campo de ataque, empurrar o Corinthians um pouco para trás e criar mais situações, né? E acabar conseguindo aí a virada, que foi justa pelo desempenho do Atlético ao longo do jogo. Embora o Jô tenha perdido minutos antes do gol da vitória do Atlético, uma chance claríssima, né? Mais uma grande vitória fora de casa, de virada, o que não quer dizer que tenha sido uma grande atuação, né? O Atlético continua muito dependente da individualidade do Hulk. Ontem à noite eu até conversava com um colega, e como é curioso a gente fazer essa análise, né? Esse pensamento. O Gabriel Barbosa estreou ontem só no Campeonato Brasileiro, foi o primeiro jogo dele pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ele jogou 60 minutos e fez 3 gols. O Flamengo ganhou do Bahia de 5-0 e poderia ter ganhado por uma margem maior. E eu conversava com um colega a respeito disso, né, de ter me chamado a atenção o fato do Gabigol só ter estreado agora no campeonato. E aí a gente ficou pensando se o Hulk não tivesse jogado pelo Atlético no Campeonato Brasileiro ainda, onde o Atlético estaria, né? Talvez não estivesse lá embaixo, mas certamente não estaria onde está, né, na vice-liderança, próximo ali do Palmeiras, porque resolveu uma série de jogos com jogadas individuais, com a capacidade individual que tem o Hulk, que é um jogador de um talento muito acima da média para futebol brasileiro, né? Chamou muito a atenção o fato do Cuca ter usado o time basicamente titular, né? Foi com o que ele tinha de melhor, que ele não escalou foi porque não tinha mesmo condição de jogo, talvez a exceção aí seja o Tietê que ficou no banco, e conseguiu aí se manter na briga, né, no Campeonato Brasileiro, acompanhando de perto ali o Palmeiras, que tem tido um desempenho muito bom, desempenho melhor no campeonato, mas o Atlético vai conseguindo somar pontos, o que num campeonato de pontos corridos é mais importante do que qualquer outra coisa. Gustavo Scarpa faz um belo campeonato também brasileiro, já que a gente está falando de Hulk, de outros protagonistas. O Scarpa no Palmeiras tem se destacado. O Gomide poupou alguns, outros. Nós aqui discutimos na sexta, aliás, a arte que nós fizemos aqui, o Super Trunfo, aproveitou quem? Ninguém, hein? Porque nós colocamos aqui o Super Trunfo, Corinthians versus Atlético, achando que ia poupar muita gente, não poupou, foi com o que tinha ali de melhor, excepcional resultado, excelente resultado, mas eu também estou com o Grissi nesse primeiro tempo aí. Ô Natan, ô meu filho, ô Natan, pelo amor de Deus, Natan, pintou o cabelo, faz tudo, pesca, mas também tem um jogador, Gomide, que não é falado. Aí o Natan perdeu a bola aí, ó, gerou o gol do Corinthians. Gustavo Mosquito deu um corte no Alonso como se fosse um cone de treinamento de futsal também. O Gomide tem um jogador que não é badalado, que não é muito falado, entrou contra o América, fez gol, entrou contra o Corinthians, aprontou um fuzuezinho do jeito dele ali, meio atabalhoado, aos trancos e barrancos, mas o Dylan aparecendo, ou amadurecendo seria essa a palavra, e fale do jogo também. Você, Jota, eu vou na linha do que acabou de comentar o Grissi, né? O jogo, especificamente, né, no geral da partida, chamou a atenção a força que precisaram fazer para marcar gols, tanto o Atlético quanto o Corinthians. Mas era o time das melhores defesas, não era? Era as melhores defesas. Mas o Corinthians tem um time mais limitado do que bem mais limitado que o do Atlético, né? A gente pegar as substituições feitas pelo Silvinho e as mudanças que promoveram o Cuca desde o início da partida ou durante o jogo, né? Foi uma partida que
para as duas equipes gerarem uma oportunidade que realmente pudesse render um gol, né? Foi assim de um esforço enorme, né? Foi um jogo de poucas chances claras de gol, né? Corinthians fez 1-0 numa das, ou única chance que teve. O Atlético, antes do gol de falta do Hulk, teve aquela cabeçada do Zaratio, mas também muito dependente de cruzamentos para a área, né? O Atlético ou trazia o momento ofensivo dele para o lado direito e buscava um cruzamento ali para o Mariano, com a área cheia para alguém cabecear, ou vinha para o lado direito, buscava inverter para o lado esquerdo rapidamente para o Dodô também efetuar um cruzamento para a área, e era essa a jogada ofensiva, né? O gol saiu ali os gols foram até um pouco semelhantes, né? Uma roubada de bola praticamente na mesma região do campo, né? E a possibilidade de você pegar a última linha de defesa ali do adversário que está tentando sair para correr rapidamente para trás, e isso é difícil, né? Você conseguir retardar o ataque do adversário, né? O Gil e o Natan tiveram ali comportamentos muito semelhantes, não sabiam se abordava quem estava com a bola ou se corriam para trás para defender o próprio gol, e isso dá tempo e espaço para o jogador dar o passe, né? O Cantillo acabou achando o Gustavo Mosquito, o Dylan acabou achando o Hulk, ambos pelo lado direito da área, né? O Alonso ainda tentou travar, mas o Mosquito fez o drible, né? O Gil ainda tentou deixar a bola na direita do Hulk, já que ele é canhoto, porque pensou que poderia finalizar pior, mas fez um belo chute cruzado e o gol. Então os dois gols foram parecidos, né? Mas os dois times com muita dificuldade de criação. Segue aí na busca pelo título, né, CJ? Acho que hoje não tem como não colocar o Atlético como um dos candidatos aí ao título da competição, mas acredito que vai precisar de subir o desempenho, de ter um pouco mais de coletividade. E aí, com relação ao Dylan, eu acho que pesa um pouco, na verdade pesa positivamente, eu digo, né? A questão da forma como o Cuca arma os times, né? Os jogadores de frente não terem fixar muita posição, né? Terem mais liberdade para flutuar pelo lado, ou cair um pouco pelo meio, ou quem está como centroavante, porque, por exemplo, no início do segundo tempo, nós vimos o Hulk muito pela direita, como se fosse um ponta, né? Como a gente se acostumou a ver ele na carreira, e o Sacha como centroavante, né? Depois isso foi mudando ao longo da segunda etapa. Eu acho que é isso que facilita um pouco para o Dylan também, né? E o técnico Cuca falou sobre o jogo, sobre as escolhas, a opção por um time não alternativo, não mistão e não reserva. Vamos ouvir. A gente viajou da Argentina, de Buenos Aires para cá, descansamos no dia seguinte, no dia posterior eu avalio todos os jogadores junto com a fisiologia, departamento físico nosso, e o próprio jogador. Não tem uma necessidade, se o jogador está saudável, está com predisposição para o jogo, não tem uma necessidade de você tirar o jogador porque ele vai cansar ou ficar em casa descansando. Não, é um campeonato importantíssimo, que 50 anos que a gente não ganha. Nós temos que entrar com força máxima. Durante o jogo, lógico, poupei alguns jogadores, o caso do Savarino, o caso do Tietê, perdemos o Vargas com Covid, já não tínhamos o Nath, o Keno, são jogadores importantes. Algum mais que eu estou esquecendo, o Hever, nosso capitão, mas os demais tinham condição de jogo, por isso nós viemos com a força máxima dentro do possível, e eu acho que fomos muito felizes nas escolhas e por isso vencemos. A gente não pode abrir mão de qualquer jogo, é muito difícil o campeonato. Eu não saberia te dizer hoje assim qual é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu teria que dar uma aprofundada, não estou me sentindo na condição ideal para fazer essa avaliação agora. Quem é o melhor, Julinha? Quem é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nessas 12 rodadas? E outra, acertou o Cuca em não poupar e com a força máxima que ele tinha à disposição?
Acertou, CJ. O Atlético ele tá brigando pelo título. Ele começou a competição já como um dos favoritos e hoje eu acho que está se desenhando ali para o Flamengo, Palmeiras e Atlético. Eu acho que não vai fugir disso, não. E é importante pontuar no Campeonato Brasileiro, porque depois se você fica priorizando outra competição, a hora que acorda para o brasileiro não tem mais tempo. Então, tem que jogar, tem elenco para jogar brigando pelos títulos tanto da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo foi o Hulk, esse gol de falta. Eu não me lembro quando que foi o último gol de falta do Atlético. A gente tinha... É verdade. Otero, Casares. Exatamente. Que estava assim, que era o perigo, vamos dizer assim. Sim. Quando tinha uma falta do Atlético, a gente pensava, não, o Otero tá ali, então tem um risco. Então o Hulk está se mostrando muito versátil, tem vários recursos ali, não é só força. Ele pode jogar centralizado, como ele estava fazendo, jogar mais aberto pela direita, como fez nesse jogo também. Tem técnica, aquele gol, né, o segundo gol foi muito técnico, e a falta também. Então é um jogador muito importante para o Atlético, para o brasileiro, com certeza um dos destaques. Recurso mesmo, viu? Improviso, recurso. Capacidade técnica que o Hulk mostrou naquele segundo gol. A bola vem para fora, ele é canhoto, podia ter batido de esquerda. Ele dá aqui, abre a câmera aqui que eu vou mostrar porque eu já fiz isso em campo. Isso. Deu aquela pedalada e bateu de perna direita. Isso é recurso. Só eu e Hulk fizemos isso. Você viu a velocidade que tem aqui? Pá, bateu! Bora pro Twitter aqui, que os torcedores que também são pernas de pau igual eu vão comentar. Torcedor atleticano, você acha que o Cuca acertou e não poupar todos os titulares contra o Corinthians? Mas essa pergunta aqui com esse resultado aí dá uma ajudada na resposta. Hashtag DDBMG lá, ó. Olha lá, vamos ver terça. Quem é o primeiro lá, André, que tá cortado aqui para mim, por favor? Olha o trio maldito, ele fala, eu queria que poupasse. Porém, ficou claro que o time vai buscar todos os campeonatos esse ano, isso é ótimo. Aí, viu, o resultado vai influenciando. Poupou quem precisava. É o Luiz que fala com a gente aqui. O Robson fala, sim, eles precisam de ritmo de jogo para estarem preparados para o jogo contra o Boca. É isso aí, Robson, tem que estar todo mundo ligado. E ainda mais que esse time não está entrosado. Não está entrosado? Ainda não está entrosado? Não sei, Robson, não sei. Eric, venceu 3 pontos, isso já basta. Amanhã não precisa de descanso, é dia de guerra. Aí o Magrão, o símbolo do Magrão tá ali, um Corinthians. Ele falou, vamos ver terça. Aí eu não sei se ele está falando que é para ver o Corinthians na terça ou é para ver o Atlético na terça contra o Boca. E o Márcio, sim, os jogadores precisam de ritmo para jogar um dos jogos mais importantes da história. Ô Grice, já assim, claro, a gente está comentando o pós-jogo contra o Corinthians, mas amanhã nós vamos falar muito sobre o Boca, mas pouparam o Nacho, não sei se o Keno vai estar à disposição. Um jogo muito difícil, muito complicado e totalmente diferente do que foi contra o Corinthians, né, o Grice? Liga a lanterna do seu celular. Olha aí, rapaz, essa porcaria liga sozinho, mano. Vai ser, CJ, um jogo completamente diferente, até pela carga emocional, né? Isso. A carga de pressão, é um jogo que não tem mais volta, né? Se você tropeçar ali, não tem uma segunda chance. Diante de um adversário duro, né? Por mais que o Boca seja um time ruim, a gente falou muito disso aqui na semana passada, vamos falar muito amanhã, né? De um time muito limitado do Boca, muito abaixo do que a gente se acostumou a ver nos últimos anos aí, disputando Copa Libertadores, mas ainda assim um time com alguns jogadores com boa rodagem, com experiência, e que sabem jogar o jogo, né? Esse tipo de jogo, é meio clichê falar isso, mas eu acho que é uma realidade que muitas das vezes os nossos rivais sul-americanos aqui, eles me parecem ter uma capacidade mental melhor para esse tipo de confronto. De encarar o jogo como ele precisa ser encarado e de, às vezes, fazer o que precisa ser feito mesmo para buscar o resultado, né? O Boca precisa de um empate com gols para tentar se classificar e certamente vai usar isso a seu favor para tentar colocar toda essa carga de pressão em cima do Atlético. Ainda assim, acho que o Galo é favorito, já era antes do confronto, continua sendo, antes do confronto de ida, né? Continua sendo e acho que tem tudo para vencer com alguns jogadores muito importantes sendo poupados, né? Eu falei muito do Tietê na última semana, né? Eu acho que é um jogador que vinha numa sequência muito grande de jogos e é um jogador muito importante no funcionamento ali do meio campo do Atlético. O Nacho ficar fora acho que foi muito bom, o Savarino é outro jogador que acho que precisava também desse descanso.
vai chegar com um time forte e com boa confiança para o jogo de terça-feira. É isso aí, o Boca poupou na sexta-feira, que empatou em 1-1 com o União Santa Fé. Poupou todo mundo, todos os titulares, chegou a escalar ali alguns no segundo tempo, né? O Vídeo entrou, o Weiger entrou, 3 ou 4 titulares chegaram a entrar ao longo do jogo, mas o time titular, né, o escalado, foi todo reserva, empatou em 1-1 com a União de Santa Fé.